Vamos de Pedro Serrano, então. Um vídeo aqui com 4 minutinhos aqui dele dizendo o que ele acha, se já configura a situação para a prisão do Bolsonaro ou não. Para quem está por fora total, né? O Bolsonaro se refugiou 2 dias na embaixada da Hungria, né, pessoal? Eu acho que todo mundo está sabendo, né, Celso? Nem preciso dar esse relato aí. Vamos soltar o Pedro Serrano aqui, vamos ver o que ele fala para nós. Sempre um crítico às prisões preventivas como regra, né? Acho que é um método absolutamente inconstitucional, abusivo, que a justiça brasileira tem o costume de fazer. Não é nada criado para golpista, não é nenhuma coisa surpreendente. 40% da nossa população aprisionada, cerca de 40%, historicamente, é com aprisionados preventivamente. Nós já fomos 2 vezes admoestados por tribunais internacionais de direitos humanos, da ONU e da OEA, quanto ao abuso do uso da prisão preventiva no país. Né? É abusivo mesmo. Né? Prisão preventiva é algo para usar em situações muito específicas, muito de emergência, radicais, né? E quando a situação não seja possível de ser assim equacionada por medidas cautelares mais brandas, né? Que é o que já foi feito com o Bolsonaro. Em vez de prendê-lo antes, o ministro corretamente pegou o passaporte dele, tomou medidas para evitar a fuga e digamos, para garantir o andar do processo. Mas, por exemplo, eu tenho críticas, inclusive, o que para mim não são medidas de exceção, não é nada que desnature a legitimidade da apuração dos crimes do antigo governo como um todo, mas tem erros, né? do STF, etc., na apuração dos crimes de Bolsonaro, erros de abuso mesmo. Por exemplo, na questão do golpe, você tem cerca de 100 pessoas presas ainda, preventivamente. Não devia ter ninguém. Foi correto prender aquelas 1.000 pessoas na época do golpe, isso evitou que o golpe pudesse ser novamente tentado, mas mantê-las presas até hoje, ter gente presa preventivamente, é um erro. Acho que a forma com que se agiu com o Cid também foi abusiva, né? Você prende o sujeito para daí fazer a delação. Eu sou contra isso, travar acordo de delação com quem está preso. Eu era contra isso na época da Lava Jato, continuo contra. Não mudou meu ponto de vista do justo por conta da oportunidade política, etc. Né? Então, acho também ou seja, que você teve abusos, erros, mas que ocorrem no judiciário. Erro em prisão preventiva é um hábito da nossa justiça, não é nada criado contra bolsonarista, nenhuma coisa de exceção, é um erro corrente aí. Né? Agora, esse caso, eu vou ser franco, o Lula, é típico. Se você elencar o que são os motivos mais clássicos que você chega em sala, eu não sou professor de penal, mas se eu fosse falar de prisão preventiva em sala de aula para aluno de graduação, que está iniciando os estudos, é clássico, é tentativa de fuga. Eu vi na internet as justificativas dos bolsonaristas, é coisa de leigo, mas é um território de outro país. Claro, por isso mesmo é que é uma tentativa de fuga. Né? A embaixada é um território de outro país, esse sujeito se acomodou 2 dias lá. Eu vi a honrosa justificativa que os advogados dele ofereceram, né? Advogados têm sempre que ser muito respeitados, né? Representam o exercício do direito de defesa, mas é muito frágil, né? O Bolsonaro teve lá para discutir com o embaixador, você faz uma visita, e é óbvio que um ex-presidente é normal fazer uma visita. Um dia é meio estranho, né? Carnaval, se fosse ex-presidente, eu teria outras ideias do que fazer com o meu carnaval do que discutir política da Hungria, né? Mas digamos que você ir lá 2 horas, tomar um café com o embaixador, tudo bem, mas 2 dias, dormir na embaixada, é evidente. Ninguém aqui é idiota, a justiça não é idiotizada nas suas decisões. Né? É evidente que o que ele pretendeu foi, naqueles dias mais sensíveis da situação dele, foi tentar se acomodar lá na embaixada, porque tinha medo que rolasse alguma prisão preventiva. E exatamente por esse medo ele se socorreu a um território estrangeiro. Isso precisa ser demonstrado? Precisa ser apurado minimamente, a justiça deve agir com cautela. Mas é evidente que se ampliou a possibilidade dele ser preso preventivamente ou de tomar uma tornozeleira, o que é uma forma de prisão também preventiva. Né? Uma prisão domiciliar, no caso, com tornozeleira. É evidente que você sempre deve preferir a medida menos constritiva, como prevenção ou como cautela, do que a mais constritiva. Então, se possível, resolver por uma tornozeleira é o que deve ser feito. Só que a tornozeleira não impede o sujeito de se deslocar. Né? Então, é por isso que eu falo que a possibilidade de ele ser preso preventivamente ampliou. Sinto que é algo muito intenso, porque eu não vejo, na comunidade jurídica, eu não falo só do Supremo, eu não vejo as pessoas defendendo ou com intenção de prender Bolsonaro. O trauma da prisão do Lula, independente da profunda injustiça que Lula sofreu, e independente da posição política, inclusive, de cada um, sob o ponto de vista de justiça, a comunidade jurídica se ressentiu muito. Foi uma prisão injusta, 600 dias. Então, a própria ideia de prender um ex-presidente é algo que se vê
com muita cautela, mas nesse caso, veja, ele criou um problema para o sistema de justiça. O sistema de justiça não quer prendê-lo. Mas ele criou um problema. O que você vai fazer amanhã quando alguém tentar fugir? Você prender o sujeito ou tocar uma tornozeleira nele? O que o cara vai alegar? Por que Bolsonaro não sofreu consequência nenhuma e eu tenho que sofrer? Os cidadãos são iguais entre si. E é um caso, gente, clássico de prisão preventiva. Nós não estamos falando de nada inventado. E aí seria um raro caso que eu admito de legitimidade de aprisionamento, seja em casa, com tornozeleira, seja na prisão mesmo. Agora, só queria um comentário, Florestan. Eu queria que eu não vejo ninguém comentando. Como é que o New York Times sabe disso e a nossa Polícia Federal não sabe? Essa é a grande pergunta que se faz, né, Celso? Como é que o New York Times sabia e a Polícia Federal e a imprensa brasileira nada, né? Deixei aqui o comentário da Eloneida, ó. Quando Pedro Serrano diz que o Bozo tem que ir para o Xilindró é porque a coisa tá séria, né? Pedro Serrano, para quem não conhece, é um dos grandes garantistas aí, né? Garantista é aquele cara que é contra a prisão sempre, né? Que é pelos direitos processuais do investigado, do réu, né? E tem com a prisão como último elemento, né? E aí, Celso, eu peguei aqui um outro garantista, nosso amigo Dr. José Henrique Salim Schmidt, né? O Dr. José Henrique Salim é um grande garantista também, é um grande garantista. E o Dr. José Colorado, garantista, né? E não vamos falar mais que, né? Deixa assim, né, Celso? Deixa assim. Mas o parecer do Dr. José Henrique Salim Schmidt, que eu respeito muito, meu colega de faculdade, né? Grande amigo Salim. O Salim, teu parente Schmidt, né? O Salim disse assim no grupo que a gente participa, né? Pode ser argumentado isso, um pedido de prisão para se omitir da aplicação da lei penal. Aí ele traz o artigo 312 do Código de Processo Penal, né? Que fala na prisão preventiva, né? O 312 diz assim, ó, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E aí o doutor Salim finaliza com essas duas mensagens, ó. Eu não sei se ele já está sendo processado. Aí eu digo, ainda não, Salim, ainda não. Ele está sendo investigado ali na esfera penal, policial ainda, né? Mas o último comentário do Salim, que me chamou a atenção, Celso, é na mesma linha do Pedro Serrano. O Salim diz assim, ó, tinha de botar uma tornozeleira nele. Então, o caos é esse, né, Celso? Não sei o que tu tá achando de tudo isso aí. Olha, eu não tenho que achar nada porque eu não sou vocês é que são do direito, né? Eu, apesar de trabalhar na justiça, não é minha área, minha área é TI, né? Mas o que eu acho é o seguinte, né? Para que alguém fica 2 dias escondido dentro da embaixada da Hungria, né? Boa coisa ele não estava fazendo lá, né, cara? Carnaval é que não devia ser, né? O cara, não é?